eu queria chamar a atenção que está havendo uma supervalorização de uma rejeição de licença. O IBAMA já concedeu desde 2007 mais de 2.000 licenças de perfuração de poços no offshore. Está negando uma e parece que o país está vindo abaixo, né? O que ocorre na margem equatorial? Nós temos na margem equatorial, na nossa costa norte, né, 5 bacias sedimentares. Uma delas é a da Foz do Amazonas, a que está mais a oeste, ali junto do Amapá. Depois nós temos Pará-Maranhão, Barreirinhas, então vai toda a costa setentrional, é dividida em 5 bacias. A Agência Nacional de Petróleo tem previstos, na verdade, centenas de poços para a região, centenas. Só na oferta permanente são mais de 300. O que é o Bloco 59, que está dando essa confusão toda? É um bloco bem próximo ali, pegando no Oiapoque e subindo na direção da fronteira com a Guiana Francesa, em que eles pretendem perfurar. Perfuração é uma etapa em que nós vemos se tem petróleo e se tem quantidade suficiente. Nem se sabe se vai se achar petróleo ali. Em 2018, eu neguei 5 blocos da empresa Total ali do lado e não tive nenhum tipo de repercussão. O país não caiu. A economia do Amapá não despencou, né? Então, a questão, o que o IBAMA está dizendo? Está dizendo que a Petrobras não colocou no processo informações, estudos que provem que ela consegue gerenciar acidentes naquela região. O Porto de Belém, que é o principal apoio em termos de porto, é o porto mais estruturado, está a 800 quilômetros do Bloco 59, demora 2 dias para chegar lá em caso de acidente. Eles vão colocar barcos no caso de vazamento, mas esses barcos não conseguem conter sozinhos. O que pode acontecer? A principal corrente, e é muito forte, é para a direção da Guiana Francesa. Em menos de 10 horas, o óleo já estaria em águas internacionais. Fora isso, o Bloco 59 está a 40 quilômetros do sistema recifal, é um grande sistema recifal, com uma alta biodiversidade, que pega uma boa parte da margem equatorial e que nós nem estudamos. Aquela região é uma região propícia, por exemplo, para planejamento de pesca. Se você opta por exploração de petróleo, você está falando que a pesca não vai conseguir se desenvolver, pelo menos não com as condições adequadas. Então, o que o IBAMA está negando é um bloco, e a discussão que foi assumida é como se o IBAMA estivesse debatendo o futuro do petróleo no país, que nós temos que debater. Nós temos que saber se o país vai ser, como estão dizendo, o último grande vendedor de petróleo no mundo em plena crise climática. É um cenário bem triste para um país com os recursos naturais que nós temos, com a biodiversidade que nós temos. Nós podemos fazer desenvolvimento sem carbono, quer dizer, mantendo a exploração de petróleo no mínimo necessário, e nós temos que debater isso com os brasileiros. Então, são discussões separadas. A discussão de uma rejeição do IBAMA técnica, que não tem nada de política, e a discussão de futuro de país, a discussão de política energética. Quer dizer, nosso futuro é realmente explorar mais petróleo, ou nosso futuro é desenvolver o país com floresta em pé, com os nossos recursos naturais, com bioeconomia? Essa discussão ela é do governo e essa discussão é dos brasileiros. Nós realmente estamos numa época em que optar pelo petróleo, e só a frase é muito ruim, né? O último grande vendedor de petróleo. Quer dizer, as petroleiras estão se tornando empresas energéticas e nós queremos começar o nosso boom de exploração de petróleo. Não faz sentido algum. Eu ia te perguntar exatamente isso, Sueli. Acho que a grande crítica que eu ouvi de parte dos ambientalistas em relação a essa tentativa é que, ok, já está se perfurando muito petróleo no Brasil. O que o Brasil devia estar fazendo em outro sentido para que a gente se movesse em um sentido de uma energia mais limpa e uma energia mais sustentável, Sueli, ao invés de pensar em perfurar mais poços de petróleo?
Nós temos que caminhar para opções na linha da descarbonização. Nós temos até vantagens comparativas com a maior parte dos países, principalmente nossa matriz elétrica, ela é dominada por energias renováveis, né? Nós não dependemos do carvão mineral, como a China, ou como a Índia, ou como a Rússia, né? Nós temos uma situação vantajosa nesse sentido e temos que melhorar e não que piorar. Né? Na verdade, a nossa matriz elétrica ela tem que caminhar para mais uso de energias renováveis. Nós temos um potencial invejável em termos de solar, de eólica, de uso de biomassas. Nós estamos agora com toda a discussão sobre o hidrogênio verde, mas então as nossas opções deveriam passar longe de uma expansão maciça de petróleo. Sim, nós vamos sempre depender de um tanto de petróleo para a economia, mas aumentar o petróleo numa época em que o IPCC, o painel intergovernamental da ONU sobre mudança do clima, está dizendo que nós já estouramos todo o nosso orçamento de carbono, que o mundo até 2030 tem que diminuir em 43% as suas emissões de gás de efeito estufa, o Brasil caminhar ao contrário, é muito esquisito, porque nós não precisamos, e inclusive, historicamente, a renda gerada pela exploração de petróleo offshore é altamente concentradora, ela gera dinheiro, mas não gera justiça social. Essa é a experiência que nós temos no país e que outros países têm. Então, o que nós precisamos, na verdade, é optar por aquilo que o Brasil realmente pode construir em termos de futuro de país carbono negativo. O Observatório do Clima tem defendido que o Brasil, entre as grandes economias do mundo, é o único que tem condição de chegar à situação de país carbono negativo até 2045. Nós seríamos o primeiro grande país a fazer isso. Agora, não pode ser a opção pela energia fóssil. Ela tem que ser mantida no mínimo que nós conseguirmos manter.